Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com o oferecimento da Flabet, né, a gente chega aí também com o oferecimento do SofaScore, tá o QR Code aí na tela, lembrando de jogar com responsabilidade na Flabet, né, muito importante. Também é diversão, não é investimento, e você pode aí estar aproveitando hoje a nossa dica, em vitória do Mengão, mais de 1,5 gol na partida total do Flamengo, mais de 1,5 gols do Flamengo, total 1,5, e vitória do Flamengo, tá seco, tá gente? Seco. E o SofaScore, que, cara, já vale a pena você baixar, ajuda o nosso canal, financeiramente, você ajuda o nosso canal, eu falo transparente aqui, ajuda, e você vai estar com o melhor aplicativo de futebol do mundo. Detalhe, depois do jogo você acompanha o mapa de calor dos jogadores, acompanha a classificação, acompanha a estatística, os números de cada atleta, então fica ligado aí já com o aplicativo, intocadinho aí com o SofaScore. Se você quiser também já acompanhar o pré-jogo, acompanhar durante o jogo, ver os números, tempo real é perfeito, tá? Então aproveita, QR Code na tela, link na descrição, e no comentário fixado no YouTube, e nas outras redes a gente também coloca sempre aí, ou nos stories, ou na própria descrição do vídeo. Cara, você encontra sempre aí o link e o QR Code. Bem, vamos lá. Também agradecer aí a galera da Mais Cabelo, tem sempre uma Mais Cabelo perto de você em qualquer lugar do Brasil. É o programa mais slim de emagrecimento, é espetacular. Cara, controle de queda, tudo num só programa, né? Num só tratamento você emagrece com todo cuidado e com muita saúde. Bem, vamos lá. Eu quero começar aqui logo de cara, né? A gente está vendo aí muita gente falando aí com relação ao Andreas Pereira, e eu respeito demais que o Andreas Pereira tenha a escolha dele, né? Que ele possa jogar no Brasil, voltar para o Brasil. O Flamengo, ele esperou o Flamengo, ele botou camisa do Flamengo algumas vezes lá enquanto jogava no Fulham, né? E ele esperou o Flamengo e o Flamengo não quis, ele está indo para o Palmeiras, por detalhes agora para ser anunciado no Palmeiras. É uma escolha errada dele, Paparazzo? Para mim é uma escolha errada para a carreira dele, por uma questão de pressão, desconfiança. Por quê? Eu acho que ele pode dar muito certo no Palmeiras? Pode, ele pode ser o pilar do time do Abel Ferreira, ele pode ajudar a corrigir alguns problemas que o próprio time tem, porque ele é um jogador de excelente qualidade, mas ao mesmo tempo ele chega lá no único time do Brasil onde os torcedores não respeitam, né? O único time do Brasil aonde ele vai ser chamado de pitico, e não é de forma carinhosa, é de sacanagem, é zoando ele. E aí, óbvio, se ele tiver grandes atuações, isso vai mudando, mas ele chega lá. Tinham 2 clubes no Brasil que ele teria desconfiança. Mais da metade da torcida do Flamengo teria desconfiança com ele, por causa do erro de 2021. E a maioria dos torcedores do Palmeiras, inclusive estão fazendo pesquisas nos canais sobre Palmeiras, se aceitaria ou não a contratação do André, seria uma boa ou é arriscado. Então, se está tendo esse tipo de enquete, inclusive o Insta Verde lá, o Fernando Baliza, lá não importa o que digam, fez essa enquete, é sinal de que há uma desconfiança. E o simples fato dele chegar numa coletiva de apresentação, e com certeza alguém vai perguntar sobre a questão lá do que aconteceu em 2021, o simples fato de ter essa história gera a desconfiança, porque se estão zoando ele, se zoam ele para zoar o Flamengo, ele já naquele momento já tem essa desconfiança com relação a ele, já tem uma falta de respeito com relação a ele. Então ele vai para o único time sem ser o Flamengo, onde teria desconfiança. Ele vir para o Flamengo, que ele também queria, né, e segurou um tempão aí esperando para vir para o Flamengo, ele também teria muita desconfiança de boa parte da torcida, por aquele erro gravíssimo que ele cometeu. E não adianta a gente tentar dizer que não, um erro gravíssimo que ele cometeu e que muito torcedor, né, não vai perdoar nunca e não perdoa, né? Então, eu acho que ele poderia ter ido para qualquer clube que não fosse um rival direto no Rio de Janeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, mas ele escolheu, então, o Palmeiras, está a caminho do Palmeiras, e eu entendo que profissionalmente, financeiramente, tenha sido uma escolha. Agora,
tentar abaixar o valor para vir para o Flamengo, tentar abrir mão de alguma coisa para vir para o Flamengo, ele não fez. Agora que ele está com desejo de voltar ao Brasil, pensando numa Copa do Mundo, né, do ano que vem, sabendo que jogando aqui ele tem mais chance de ser convocado, aí ele não pode esperar. E aí ele vem para o Palmeiras e com certeza com valores inferiores ao que queriam com relação ao Flamengo, até porque agora tem menos tempo de contrato com eles lá, deve ter deixado claro para eles lá que não vai querer renovar, que não vai querer ficar e tudo mais. Então, quando era para o Flamengo, era mais caro, para o Palmeiras é mais barato. Vamos ver como é que vai ser aí essa vida de Andréas Pereira no Palmeiras. Agora passa uma borracha, galera. Passa uma borracha, esquece, tá? É um jogador no nível, inclusive, inferior a muitos que nós temos no nosso time. Nós contratamos muito bem. Para mim, o Saul é uma contratação melhor do que o Andréas Pereira. E aí eu quero a opinião de todos vocês aí. Para mim, o Saul é muito superior ao Andréas Pereira, tá? O Andréas veio para o Flamengo e não conseguiu suprir, naquela época, totalmente a saída do Gerson, ou seja, o Gerson era superior. O Saul, para mim, é superior. O Flamengo contratou o Carrascal, a gente não sabe ainda como é que vai ser, mas eu acredito que possa também ser muito bom, jogador de seleção colombiana. E vamos ver o que vai acontecer. Esquece, passa a borracha, deixa ele lá. E não vou desejar que ele tenha sorte por lá, que seja campeão, porque está no nosso rival, mas que ele siga o caminho dele. Simples assim, a gente passa uma borracha nesse assunto. Andréas Pereira era um jogador que eu mantinha contato desde o Flamengo, que eu respeito, mas eu acho que ele fez uma escolha errada. Simples assim. Bem, vamos lá. Qualquer outro time, cara, que não fosse outro time do Rio aqui, do Brasil, né, time carioca do Rio, eu acho que ele poderia ir, mas sinceramente eu acho que o Palmeiras é uma escolha ruim para ele, tá? Para ele. Nada que alguns bons jogos, né, mudem essa ideia. Bem, vamos lá. Jogo das 21 horas hoje, valendo a manutenção na liderança, justamente nessa briga contra o Palmeiras. Então, o jogo aí da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o Flamengo é o 20º jogo, o Flamengo tem 19 jogos, o Flamengo tem exatamente um turno jogado, né, só que tem um jogo a menos aí com relação ao jogo com o Sport. O Flamengo fez um novo jogo com o Inter, e então jogo no Maracanã com transmissão do Sport TV e Premier, 21 horas, tá, gente? Então ainda tem ingresso disponível, você ainda pode garantir o seu ingresso. A provável escalação do Flamengo: Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz ou Danilo. Pode ser que tenha o Léo Ortiz aí com controle de carga, né, fazendo aí, sendo preservado hoje. Mas vamos lá, eu vou colocar sem o parênteses os que eu acho que vão para campo, tá? Então, Rossi, Guilherme Varela ou Royal, mas eu vou colocar Guilherme Varela, Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro, tá? E aí pode ter o Luiz Araújo ali no lugar do Plata, mas eu acho que vai desse jeito, com Plata, Samuel Lino e Pedro. O único jogador do departamento médico é o Eric Pulgar, e tá em recuperação cirúrgica aí. Provável escalação do Vitória, que vem sem o Carlinhos, tá? Eu vou falar sobre isso. Lucas Arcanjo, Edu, né? Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon. Ricardo Hiller, Ronald e o Canta La Piedra, né? O Eric, Osvaldo e Renato Kaiser. O Renato Kaiser, rapaz, esse cara aí sempre gosta de tentar fazer um golzinho aí contra o Flamengo, né? O árbitro, olha só, aí agora a arbitragem, eu falei ontem com vocês, o absurdo, né? A arbitragem toda de Minas, na rodada que o Cruzeiro vence, quando o Palmeiras vence, arbitragem de São Paulo, né? Ou de Minas, porque o Palmeiras e o Cruzeiro, depende na mesma rodada, às vezes o Palmeiras e o Cruzeiro vencem, aí botam lá para tentar operar o Flamengo lá, o árbitro de Minas ou o árbitro de São Paulo. É toda rodada, ou é Minas ou é São Paulo. Dessa vez, eles fizeram o combo completo, a arbitragem inteira de Minas, tá? O Fernandes de Lima, Luiz Fernandes de Lima, tá? O árbitro de Minas Gerais, assistente Felipe Alan Costa de Oliveira, também de Minas, assistente 2, Leonardo Henrique Pereira, também de Minas, o VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, também de Minas Gerais.
Então, qual a chance de, com 4 juízes de Minas, um deles não ser Cruzeiro? Mínima, né? Mínima. Eu acho uma vergonha essa escolha de arbitragem, sempre arbitragem de Minas Gerais ou São Paulo. Olha só, o Vitória terá então desfalque do atacante Carlinhos, né? O jogador pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Clube de Salvador até o fim dessa temporada. Desta forma, como previsto em contrato, Carlinhos não pode enfrentar o Flamengo. Caso ele entre em campo, Vitória é obrigado a pagar uma multa enorme ao Flamengo. Não falaram o valor, mas acredito que seja uma multa de 1 milhão aí, pelo menos. Como tinha também o Internacional com relação ao Rodinei. Lembra que o Internacional quis utilizar o Rodinei, pagou 1 milhão e o Rodinei, que falhou, foi expulso? Eles que lutem. Bem, cara, eu sinceramente acho aí a situação do Carlinhos poderia deixar jogar também, não tem problema nenhum, não. Né? Não vive aí um grande momento, mas eu entendo o Flamengo querer evitar esse tipo de situação. Olha, vamos ver aqui os comentários dos torcedores. Os torcedores estão comentando muita coisa aqui com relação, né, à questão também do Carlinhos. Vamos lá. Olha aqui. O Dr. Jean Chantré, reforço para o Vitória. O Gui 7, nossa, graças a Deus, ainda bem. Tava com medo dele jogar. Lei do ex com Carlinhos não dá, né, parceiro? Lei do ex com Carlinhos não dá. Olha a cara do Carlinhos de felicidade, até ele gostou, o Thiago Castelo. Churrasqueiro Tomás, que pena, o bonequinho rindo. Era para deixar o cara jogar, o Matheus Amarante. O F Nascimento, péssima notícia para o Flamengo. Galera, óbvio, né, pegando no pé aí, dizendo que era melhor aí o Carlinhos ele jogar contra o Flamengo do que ele não jogar. Eu entendo, né, o torcedor do Flamengo, óbvio, vai zoar, né, com a situação, com o momento que ele está atravessando.